palavra. Ele é diretor da Lerman Agronegócios. Bom dia a todos. Sou Vanderlei Lerman, produtor rural. Também temos uma empresa que comercializa sementes e presta assistência rural. Queria fazer uma pergunta. Tem produtores rurais aí na plateia? Quem é? Levanta a mão. Parabéns para quem veio. Questão, acho que do carbono, o produtor rural ainda tem um pouco de receio em relação a isso, mas eu acho que ele pode se beneficiar bastante. Nessa imagem são duas fotos da propriedade. Eu venho trabalhando num sistema chamado Sistema Paz, um sistema que eu estou criando voltado à produção, principalmente produção de leite, que seja de uma forma mais sustentável. Pode passar. Uma das principais atividades da produção de leite é o corte do milho para silagem. E uma das coisas que eu percebo dentro dessa questão de sustentabilidade é o quanto isso acaba prejudicando o solo no passar dos anos. Você tem uma imagem aí que mostra, né, quando é cortada a silagem, o solo fica totalmente descoberto. Pode passar? Quando a gente faz silagem todos os anos, né, tem a compactação, geralmente o produtor precisa revirar esse solo. E como já foi falado aqui, quando você revira o solo, a gente acaba liberando o CO2 para a atmosfera, além de prejudicar cada vez mais esse solo. Então, nós estamos trabalhando num sistema, né, onde possa ser utilizado a silagem e a gente continuar deixando cobertura no solo. Essa foto é da minha propriedade. Nós fizemos silagem no mês de fevereiro, né, numa extrema seca que teve na região noroeste. Vocês podem ver que o milho ainda estava verde, né? Aqui nós temos o consórcio milho e braquiária. A braquiária também estava verde. Eu consegui produzir alimento para o gado e ainda consegui deixar uma boa palhada no solo, bem diferente da foto anterior que eu mostrei. E aí eu fiz alguns testes lá, nos dias de maior calor. Eu usei um termômetro normal, que tem a máxima dele chega a 43 graus. Primeira imagem, eu fui num solo descoberto, logo ele chegou a 43 graus. Ele teria passado disso num solo com o sol batendo sem cobertura nenhuma. Depois eu fiz a verificação dentro de uma lavoura de milho sem braquiária. Vocês podem ver o milho bem judiado. Também logo chegou a 43 graus. E depois, dentro de uma parcela onde eu tinha o milho com braquiária, ele chegou a 33,9 graus. A gente pode dizer que isso dá uma diferença mínima de 10 graus. O que vocês acham? 10 graus de diferença é pouco ou é bastante? É bastante, né? Então a gente consegue, num sistema mais sustentável, deixar o solo mais fresco. E isso faz com que a planta aguente mais, os micro-organismos que estão nesse solo também aguentam mais. E uma das premissas para a gente ter a captação do carbono é melhorar a estrutura do solo, matéria orgânica e os micro-organismos. Porque o carbono no solo ele serve como um combustível para o carro, para esses micro-organismos. O carbono é o combustível do micro-organismo para ele conseguir trabalhar, melhorar o solo, usar os nutrientes e deixar esses nutrientes disponíveis para as plantas depois. Depois foi feito o milho com a braquiária, foi feita silagem. Eu usei essa área para o gado e depois eu fiz só o corte da braquiária para silagem. E olha a cobertura de solo que eu ainda consegui ter nessa área, todo o solo coberto. Logo depois que eu cortei a braquiária, eu pude colocar o gado em cima para pastejar, né? Então eu já estou entrando dentro de um sistema de integração lavoura e pecuária. Eu tiro a silagem, no mesmo dia eu já consigo colocar os animais para comer o restante desse pasto. Pode passar? Aqui é uma foto alguns dias depois. A gente fez a sobressemeadura de inverno. Fizemos diferente do que a maioria dos produtores faz, de usar só uma gramínea. Nós usamos aqui 9 variedades diferentes: aveia, azevém, trigo, ervilhar, canago forrageiro e trevo, tudo semeado junto na mesma área. O uso de leguminosas dentro de um sistema, ele fixa nitrogênio, ele tira o nitrogênio do ar e fixa dentro do solo.
Então, a gente consegue reduzir, com o passar do tempo, a quantidade de ureia utilizada, né? E a ureia libera o óxido nitroso, que também é um dos gases aí de efeito estufa. Do outro lado, nas duas fotos, uma eu mostro a quantidade de raiz que tem nesse solo. Hoje, se arrancar essas plantas de braquiária, tem uma camada de no mínimo 5 centímetros, que é como se fosse uma esponja, né, de pura raiz. E do outro lado tem os micro-organismos, né, os fungos, que já estão ajudando a decompor esse material. Pode passar? Nós também estamos fazendo trabalho com microbaragens, buscando reter mais a água no corredor do gado que vai para o pasto, junta a água, e essa água então é retida dentro de pequenos açudes que vai infiltrando ao longo do tempo. Pode passar? Aqui eu tenho uma imagem do nosso pasto de inverno, né? Nós temos aveia com ervilhaca, então a gente produz volume, forragem de qualidade e ainda consegue absorver nitrogênio do ar e colocar ele dentro do solo. E na outra imagem é uma sobressemeadura também com nabo, ervilhaca, vários tipos de pastos junto na mesma área. Então o sistema PAS, que é a pecuária e a agricultura sustentável, ele tem como ideia reduzir custo para o produtor, aumentar a eficiência do sistema, né, porque a gente está produzindo e adubando ao mesmo tempo, e com certeza isso aumenta a geração dos créditos de carbono. Aqui em detalhe, os pontinhos brancos na ervilhaca são as bactérias que fazem a fixação desse nitrogênio. Pode passar. E a gente está trabalhando junto com a Rita na verificação de propriedades rurais para ver a geração, né, de carbono. E quando a gente ouve falar, a maioria das vezes, o pessoal volta a geração de créditos à área de floresta. Só que nós temos visto que, vamos pegar um exemplo, uma área de floresta lá do Acre que a gente fez, que na grande maioria da área nunca entrou uma pessoa dentro, 100% preservada. Tem de estoque no solo 220 toneladas de carbono por hectare. Essa imagem é uma área de um cliente nosso que faz uma agricultura sustentável, com rotação de culturas, cobertura de solo, tem gado na área também. Essa aqui gerou 198 toneladas por hectare. Então, quando a gente avalia uma agricultura sustentável e uma área de floresta preservada em questão de estoque de carbono no solo, elas são muito parecidas. Então, eu acho que nós, como agricultura e agricultura sustentável, nós temos um potencial gigantesco para tirar o gás, né, o CO2 da atmosfera, prender ele no solo, fazendo o sistema correto. E aqui então uma foto que eu tirei essa semana, né? Nós fizemos silagem em fevereiro nessa área, e a partir de lá ficou gado, foi feita silagem, a gente continuou com o gado, agora já temos pastagem de inverno junto, a pastagem de verão produzindo, e o próximo passo vai ser o novo plantio do milho depois, onde vai ser dessecado toda essa área, vai ficar uma cobertura fantástica de palha por cima e muita raiz no solo, e aí o sistema vai ser feito novamente. Então, ao longo dos anos, a gente reduz a necessidade de fertilizante, reduz o revolvimento do solo, que aqui vai ser praticamente zero, né? Consegue trabalhar gado, consegue trabalhar lavoura, tudo dentro do mesmo sistema. É o sistema PAS, agricultura, pecuária e agricultura sustentáveis, dentro daquele tripé que a secretária do Meio Ambiente mostrou antes, né? Não adianta a gente só pensar em preservar, nós temos que preservar e produzir, né? Se a gente transformar a lavoura tudo em mata, nós não vamos ter alimento. Então, é um sistema que é utilizado para produzir, ser eficiente em produção, economicamente e também na questão ambiental. Obrigado.